Pessoal, então aqui, agora, a defesa de terceira fileira, que é a última defesa, vamos dizer assim, que a gente vai fazer. Que a gente vai quebrar essa defesa, transformar essa posição aqui numa posição de segunda fileira, que é aquela posição de Elve, né, que a gente viu, ou transformar na posição de Filidor. Se a gente transformar em Filidor, também a gente ganha. Filidor também a gente viu. É aquela lá com a dama, o rei, né? O rei e o rei aqui. Então vamos lá. Como que a gente quebra a defesa da terceira fileira? Que é quando a torre está tentando defender o rei pela terceira fileira. A gente tem que quebrar a conexão do rei com a torre. Basicamente isso. A gente quebra a conexão dos dois. Como que a gente faz isso? Jogando dama F4. Quebramos a conexão dos dois. Ó. Eles não se aproximam mais. Esse é um lance bem difícil, né, de fazer. Que a gente, se a gente não souber, é muito difícil de fazer esse lance. Basicamente agora, a gente quebrou a defesa da terceira fileira. Simples assim. A gente fez um lance e quebrou. Porque vamos lá. Se ele tentar manter a torre na terceira fileira, ele perde a torre. Ó, torre A6. A gente joga dama B8, rei vai para qualquer casa aqui, joga dama B7, toma a torre. Beleza, tá aqui, né? Torre A6, dama B8, dama B7. Torre C6 a gente toma. Torre D6 a gente toma. Torre E6 a gente toma. Torre F6 a gente toma. Torre G6 a gente joga dama F8 e dama F7. E toma a torre. E torre H6 a gente toma direto. Então ele não tem lance com a torre aqui, ó. Qualquer lance que ele fizer aqui na terceira fileira com a torre, ele perde a torre. Se ele fizer lances como torre B5, por exemplo, é um lance muito ruim. Porque a gente joga rei C6, ao mesmo tempo que a gente tá com a torre, a gente ameaça o mate. E ele já tá perdido também. Aqui já perdeu também, imediatamente. Porque ele não tem o que fazer. Se ele mexer a torre, a gente dá mate F8. E se ele jogar a torre de cheque, que a gente toma. Então aqui já perdeu a torre também. Torre B4, a gente toma. Torre B3. Isso aqui não vai funcionar. Não vai funcionar esse lance. Basta a gente usar a mesma ideia que a gente viu. A gente controla essa casa com a dama, ao mesmo tempo que a gente passa o rei. Então, vamos dizer que eu jogo depois de torre B3. Um lance como dama F8. Vamos dizer que rei D7, por exemplo. Dama F7. Um lance como rei C8. E aí basta a gente ameaçar a mate, daqui a pouco ele tá perdido, né? Vamos dizer que eu jogo um lance aqui assim. E ele vai ficar perdido já. Ameaçou a torre, ameaçou o mate. Vamos dizer que ele joga um lance assim, eu jogo aqui. E pronto. Ele não tem cheque. Tem ideia de mate. A torre dele tá exposta. Então essa torre vai cair também. Essa torre cai matematicamente. Pode ser o que quiser que a gente dá mate agora em E8 ou vai tomar essa torre de algum jeito, né? Vamos dizer que torre A3. A gente dá mate. Vamos dizer que torre assim. A gente ganha também. Mate aqui em C7. Então assim. Não tem escolha. Tá perdido. Torre B3 tá perdido. Então vamos dizer que torre B2. A mesma coisa. A gente controla essa casa e passa o rei, ele vai ficar perdido. Por exemplo, aqui. Inclusive aqui dá pra dar cheque aqui já ganha a torre, né? Melhor. E torre B1 também. Se ele jogar torre B1. A gente ganha também muito fácil, né? Basta a gente controlar essa casa. Controlar uma dessas casas aqui e aproximar o nosso rei. Um lance como esse aqui já deve estar completamente ganho, né? Ameaçamos Marte, ele não tem cheque. E já tá acabado. Se ele tentar tirar o rei, por exemplo, pra cá, leva Marte. Se ele tirar o rei pra cá, leva cheque e perde a torre. Então, assim, tá acabado já também. Então, aqui o lance mais difícil de refutar é o lance rei D7. Tentando manter o rei e a torre mais ou menos próximos. Mas aí a gente joga dama A4. Ele joga rei C7. Porque se o rei afastar muito, a gente dá cheque e toma a torre. Então, rei C7 é basicamente o único lance que ele tem disponível. Então, a gente joga dama A7. E ele é obrigado a jogar a torre B7. Pronto. Quebramos a terceira fileira já. Agora a torre já está pela segunda. Ó. Chegou nessa posição, a gente joga dama C5, cheque. Ele vai jogar, por exemplo... Se ele joga, por exemplo, rei D8, a gente joga esse lance. E o que aconteceu? Caímos em Elve, né? Ó. Caímos em Elve. A gente já viu essa posição, né? Já vimos essa ideia. O que a gente faz depois disso aqui? E se ele joga, por exemplo, aqui, a gente não pode jogar rei C6, porque a gente leva torre C7, né? Depois a gente joga rei D6 aqui. E aí aqui o lance mais difícil aqui
menos pior para ele é um lance como torre G7. Mas aí a gente joga, por exemplo, aqui um lance como dama D4, atacar a torre. O lance mais chato aqui de enfrentar é esse lance, mas a gente joga dama aqui. Então ele tem que tirar a torre, por exemplo, para cá. A gente joga rei aqui, cheque. Ele joga aqui. A gente joga dama cheque. Ele joga aqui. E o que aconteceu? Caímos em qual posição? Philidor, né? A gente viu isso aqui. Philidor dói. Outra espécie. A gente triangula, né? E ele perde a torre, né? A gente caiu no Philidor, a gente sabe o que fazer, né? Cheque. Cheque. E dama A5. Passamos a vez. Ele perde a torre matematicamente. A gente já viu essa posição. Que é a mesma posição de Philidor aqui, ó. É a mesma coisa, só que tá espelhada. Ó, mesma coisa, só que tá espelhada. Tranquilo? Deu pra pegar? Deu. Agora é praticar, né? Preciso praticar isso aí. Se eu praticar, eu vou esquecer quase tudo. Beleza, aí vamos praticar, né? Certo.